Campina Grande, terça-feira, 18 de agosto. Que bom nos reencontrarmos para a realização de mais um programa Opção para a Vida nessa belíssima manhã de terça-feira. Dentro de instantes, pastor Roberto estará trazendo a conclusão da palavra que ouvimos ontem, mas hoje você ouvirá a conclusão. Quero deixá-los com o pastor José Roberto. Preste atenção. Quem transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. A parte A do texto diz que nós vamos ter esse corpo transformado. Se você sofre alguma dificuldade hoje no seu corpo, seja enfermidade, seja o que for, um dia tudo isso vai passar. Porque para onde a igreja está indo não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá velhice. Tudo isso faz parte desse mundo caído. Tudo isso faz parte desse mundo que está totalmente contaminado. Quem é que vai resolver os problemas desse mundo, irmão? Só Jesus. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, Paulo diz o seguinte: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados para ser conforme a Ele, irmão. Porque esse corpo corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Esse corpo que é mortal vai se revestir da imortalidade quando Ele vier se manifestando sobre nós. Essa é a certeza absoluta. O Evangelho não tem falha. O Evangelho é perfeito. Essa palavra tem transformado milhões de pessoas no mundo. Minha vida, nós. É a palavra do Senhor que diz isso. O Senhor vai resolver os problemas desse mundo um dia. Sabe por quê? Porque está escrito em Apocalipse. Se Paulo falou lá em Filipenses que a nossa cidade está nos céus, essa cidade que está no céu, um dia ela vai descer. Há muitos crentes ainda hoje que pensam dessa forma: morreu, agora está no céu. Existe o estado intermediário, aonde estão os falecidos que morreram em Cristo, aguardando a ressurreição, porque ao céu só quem subiu até agora foi Jesus. Tem muita gente aí com profetada na internet dizendo que já foi no céu, já foi no inferno. Não acredito nisso não. Eu não procuro pregador que está muito na internet aí torcendo as escrituras. Deus me deu um livro para me ler. Deus me deu uma palavra para eu meditar todo dia. Não somente agora no templo, mas em casa também. Toda hora deve ser lida essa palavra. Só o primeiro versículo 2 diz que o prazer do justo é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Muitos crentes não crescem porque não se curva a palavra. Quando a gente se curva a palavra, a gente se converte e muda de vida. É a Bíblia que diz: nós temos uma cidade do céu, e essa cidade vai descer. Abra Apocalipse, por favor. Apocalipse 21. Você preste atenção à palavra de Deus. Apocalipse 21. O apóstolo João fala dessa visão
Verso 1 diz o seguinte: todos encontraram? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa e ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Veja bem isso, irmão. João vê um novo céu, uma nova terra, porque esse céu vai passar, essa terra vai passar. É por isso que Jesus ensinou, irmão, certa vez ele disse: não ajuntei tesouro na terra, porque o tesouro da terra se consome, dá ladrões. Vai ajuntar tesouro no céu, aonde os ladrões não minam, aonde jamais se enferrujam, aonde nada passa, lá o nosso tesouro é eterno. Não se agarre às coisas dessa terra. Trabalhe, peleje na vida, mas não coloque seu coração nas incertezas desse mundo. Cuide da sua família, que é uma herança que Deus lhe concedeu. Cuide de sua família bem, ensine o caminho do Senhor à sua família, ore por sua família, interceda por ela. Trabalhe para manter sua casa, mas nunca se curve jamais às coisas terrenas. Se você é um crente, você foi chamado para fazer diferença, você tem que ser, na verdade, um exemplo de fé, de vida dedicada ao Senhor. Mas é tão bom que a gente passa em algumas comunidades, as pessoas olham para você e dizem: rapaz, essa pessoa aí é uma pessoa honesta, uma pessoa direita, é um crente sincero. É isso que eu tenho lutado para me viver dentro da minha comunidade. 34 anos eu trabalho no Estreito. Mas por onde eu passo naquela comunidade, graças a Deus, até hoje, eu sou melhor do que ninguém. Eu luto para viver o Evangelho, para que não haja escândalo jamais de minha parte naquela comunidade. Eu tenho que, na verdade, ser um exemplo, ser um modelo para aquela comunidade, na verdade, um exemplo de vida. É a Bíblia que ensina isso. Não se apegue às coisas desse mundo. Tudo isso vai passar, irmão. Consagre sua vida a Jesus. Seja frutífero na obra de Deus. Seja comparado a uma árvore junto a ribeiro de água, que dá os seus frutos nas estações próprias. Tudo que ele faz prospera. Onde é que está plantada a sua vida? A Bíblia é corrente de água. Água viva. Satisfaz. Deus me libertou desse mundo, eu tenho prazer desse mundo, não tenho prazer das coisas desse mundo, dos encantos desse mundo. O meu prazer é servir a Deus, unicamente a Deus, adorar a Ele, servir a Ele, glorificar a Ele. Não tenho vergonha jamais de dar glória a Jesus, porque Jesus me salvou. Jesus me salvou. Você lembra daquela passagem do coxo que estava na porta famosa do templo, pedindo a esmola? Pedro e João ia na hora nona para a oração, e aquele homem ali paralítico, não podia andar, pediu uma esmola a Pedro e João. Ele esperava receber alguma coisa de Pedro e João, mas Pedro e João não tinham prata nem tinha ouro. Mas ele tinha uma coisa importante: mais precioso do que a prata, mais precioso do que o ouro: Jesus.
não tem prata, não tem ouro que se compara a Jesus. Há muitas pessoas aí cobiçando os poderes, lutando, brigando pelos poderes desse mundo, e tudo vai passar. Mas a Bíblia diz que Pedro e João disse assim para aquele homem: olha para nós. Veja que a gente não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e anda. Aquele homem de imediato deu um salto. Você já imaginou a alegria que ele sentiu? Já imaginou a alegria que ele sentiu? Ele não podia ficar calado, amedrontado ali, acanhado. Irmão, aquele homem foi restaurado pelo poder de Jesus. Ele saltou e entrou no templo correndo, glorificando a Deus. Eu já vi muitas coisas Jesus fazer. Eu estava visitando um rapaz na nossa comunidade, ele hoje está com mais de 30 anos. Eu me lembro. Quando ele era criança, com 2 aninhos. A avó dele não gostava de crente. Eu queria saber. E certa vez aquela criança adoeceu com doença de morte. 2 buracos sangrando no coração. Veja bem que eu não sou curador não. E nem a minha esposa é. Porque os milagres que Jesus faz não é para a glória de homem, não é para a glória de plaquete, de uma nação, é para a glória dele. E aquela criança sofrendo, um dos médicos aqui de Campina Grande, muito conhecido, ganhou aquela criança para ser operada em Recife. Mas a avó desesperou e procurou a gente. Eu e minha esposa estavam lá. Na época a nossa igreja não tinha quase ninguém, eu pregava muito para as cadeiras. E ela trouxe aquela criança. A nossa presença, pedindo oração. Ela estava desesperada porque o seu neto ia ser operado de 2 buracos sangrando no coração. E minha esposa disse para ela: a gente vai orar. Mas antes de ele ser operado em Recife, faça outro exame, porque Deus tem poder para curar. E ela segurou a palavra, saiu com aquela fé, foi para Recife com o seu neto. Quando chega naquele hospital, pede oração, um pede oração ao outro, e os irmãos diziam: olha, creia que ele vai receber alta. Quando chega a hora de operar aquela criança, ela pediu: faça por favor outro exame. Colocaram aquela criança numa máquina para fazer o exame. Quando foi fazer aquele exame, os 2 buracos estavam fechados. Os médicos disseram: não pode acontecer isso. Doutor Cícero nunca mandou uma criança para cá e voltar para Campina Grande sem ser operada. Vamos ajeitar a máquina. Mas ela dizia: Jesus curou meu neto. Jesus curou meu neto. Ela gritava ali, dizendo: Jesus curou meu neto. E de repente, irmão, ajeitaram aquela máquina e foram colocar aquela criança mais uma vez. Quando fizeram o exame, estava comprovado: a criança estava curada. Os 2 buracos que estavam sangrando foi fechado pelo poder de Deus. A mulher gritava dentro do hospital chorando: Jesus curou meu neto. Era uma alegria muito grande, irmão. Aonde Jesus faz a obra, o homem não fica do mesmo jeito. Ele pula, ele corre de alegria, ele sente o prazer, a alegria, a presença de Deus. Mas é bom ser crente. Vocês se lembram do hino passado, muito antigo? Eu não sei cantar não. Mas como é bom ser crente.
Como é bom ser crente segunda, terça, quarta, quinta, domingo inteiro. Como é bom ser crente. É bom demais. É o povo mais feliz da terra. É o povo de Deus, é a igreja de Jesus. E aquela mulher se converte. A avó daquela criança se converte, entrega a vida a Jesus. Volta para Campina Grande crente. Congregou com a gente ali naquele templo durante bom tempo, irmão. Chegou um momento que ela partiu, mas partiu convertida. E creio que muito em breve estarei com ela. Você está pensando que eu tenho medo da morte? Jesus venceu ela por mim. Não tenho medo da morte. Jesus venceu ela por mim. Porque eu aguardo, segundo as Escrituras, o revestimento da imortalidade. Jesus vai vir. Quantos creem nisso? Amém, igreja. Jesus é bom. Eu creio. Muitas coisas Deus faz. E a nossa esperança é essa. Nós estamos caminhando para essa eternidade. Uma eternidade sem sofrimento. Com Cristo. Sem Cristo é difícil. Morrer sem Cristo, o sofrimento vai ser maior ainda. Mas com Jesus é felicidade. Por isso que Paulo diz: para mim, o viver é Cristo agora e o morrer é lucro. Que coisa boa, né? Coisa maravilhosa que diz a palavra do Senhor. Um dia esse sofrimento todo vai passar, irmão. Não reclame. Não se aperreie com as circunstâncias. Nós estamos aqui para enfrentar muita coisa. E muita coisa vai acontecer. Muita coisa vai suceder nesse mundo. Esse mundo vai ser abalado pelas circunstâncias que vai surgindo a cada dia. Mas quem tem Jesus não se abala. Sabe por quê? Porque está escrito lá em João, capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração. Aquietai, irmão. Sabeis que eu sou Deus. Não se desespere. Jesus cuida da gente. Ele guarda, Ele cobre, Ele mantém a gente de pé. Existe uma palavra lá no sermão profético de Jesus, que as coisas que vão acontecer nesse mundo, Ele diz: não vos assustei. Não devo desesperar. Se dá um terremoto em algum lugar, em alguma cidade, em algum país, não vou me desesperar, porque está escrito aqui dentro. É a palavra se cumprindo. É a Bíblia que está se cumprindo em cada dia. Irmão, Deus é bom demais. Ele é maravilhoso. A Bíblia diz que quando Ele vier, nós vamos ser semelhantes a Ele. Eu deixo mais um texto aqui para os irmãos. Abra, por favor, a palavra de Deus em 1 João. Veja bem, vou ler aqui alguns versículos, aqui o versículo 1. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede com grande amor nos tens concedido, Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. O mundo não conhece Jesus. Se o mundo não conhece Jesus, não entende a gente aqui. Não é verdade? O mundo ignora os crentes. Se o mundo odeia você, é porque você é um crente. Mas se você fosse igualar o mundo vai gostar de você. E a Bíblia diz que a gente não é do mundo, a gente está no mundo, mas não somos desse sistema mudando. O Senhor nos tirou desse sistema do mundo e agora envia esse mundo para fazer a diferença. E não para andar de conformidade com Ele. E não aceitar os costumes dEle. O mundo é a perversidade, eu não posso aceitar na minha vida o sistema desse mundo. Eu tenho que ser diferente. E veja bem, amados, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ainda não aconteceu isso. Ainda a gente não foi transformado corporalmente. Ainda a gente não se revestiu daquilo que Jesus está para fazer na gente.
mas vai acontecer. Amado, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos o quê? Semelhante a Ele. A gente vai ser o quê, irmão? Quando Ele vier, vamos se revestir da imortalidade, do corpo glorioso, e vamos ser o quê? Semelhante a Ele. Você crê nisso, irmãos? E as Escrituras dizem isso? Como é maravilhoso isso? E a parte final diz dessa forma: porque assim como é, o veremos. Amém, igreja? E quem tem essa esperança, o que é que deve fazer? A esperança dessa vida nova, desse novo céu, dessa nova terra. A nossa cidade está em cima. Versículo 3 diz o seguinte, veja bem: e qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. É onde é que eu devo viver essa esperança? Não é além da morte, é aqui, agora. A minha esperança é Jesus. Essa esperança é chamada bendita esperança, como está escrito em Tito, capítulo 2, versículo, mais adiante, versículo 3, diz o seguinte: a bendita esperança, que nós aguardamos, a manifestação da glória do grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, que vai transformar a nossa vida. Amados irmãos, igreja de Jesus, viva essa fé, pratique essa fé todo dia. Os jovens que aqui estão presentes, os casais que estão aqui presentes, os senhores, as senhoras, todos procurem viver a fé que é bíblica. A Bíblia diz, está em Romanos capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que a gente não anda por vista, mas por fé. Estamos felizes. Que o Senhor possa nos ajudar a crescer cada dia. Há um texto lá no Salmo 92, que um senhor ou uma senhora já idosa, mas temente a Deus, fiel, ainda continua dando seus frutos para a glória de Deus. É a prática da palavra. Todo crente que se afasta da palavra e não prospera, não cresce, é imaturo espiritualmente. Quando vem as coisas, quando vem a luta, a casa cai. Porque quando a gente constrói a nossa vida na areia, não tem segurança. Mas construa sua vida nos alicerces da palavra de Deus, você vai prosperar. É assim que Deus faz, meus irmãos. Eu espero Jesus fazer tudo novo em mim. Sou deficiente auditivo. Faz 15 dias que eu sofro de um zumbido muito alto, uma crise. É constante, mês, ano, dia e noite, sem parar. O barulho enorme. E nessa frieza tem aquela coisa agressiva. Mas a coisa eu sei, Jesus está comigo. Tenho paz. Eu digo isso. Eu posso me apertar com algumas coisas porque eu sou humano, mas eu tenho a paz de Jesus na minha vida. Paz segura, perfeita paz, como diz um hino tão bonito antigo. Gloriosa paz. Uma coisa é você ter muito dinheiro e não ter a paz, porque dinheiro não compra paz. A paz que dá é Cristo. Ele diz isso lá em João capítulo 14, versículo 27, na parte A do texto de deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se atemorize, irmão, não tenha medo. Jesus é a tua paz. E que Deus abençoe essa amada igreja. Olá, irmãos, somos Ginarte e Norma Barradas, diretores da Universidade da Família,
currículo de paternidade bíblica, falando direto aqui de Pompeia, interior de São Paulo. Estaremos com vocês de 30 de outubro a 1º de novembro no encontro Casados no Senhor. Será um prazer para nós estarmos juntos com todos vocês de Campina Grande, todo o estado da Paraíba e também dos demais estados que compõem a região Nordeste. Aumente as suas expectativas no Senhor para tudo que Ele tem para fazer por nós e na nossa vida. Se você já está inscrito, nos veremos em breve. Se você ainda não se inscreveu, corra, porque daqui a pouco as inscrições se encerram. Até lá, se assim o Senhor nos permitir. Vem aí! Vem aí! O 10º Congresso de Homens da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, de 25 a 27 de setembro, no Hotel Garden, em Campina Grande, Paraíba. Presença dos pastores Hernandes Dias Lopes, Aurivan Marinho, Ismael Ornilo, André Soares, louvor com Sérgio Lopes. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Faça sua inscrição. Serão dias abençoados na presença de Deus. Real Bus, 70 anos transportando sonhos e vidas. Com mais de 70 anos de história, a Real Bus é referência no transporte intermunicipal na Paraíba, especialmente na icônica rota João Pessoa-Campina Grande. Desde sua fundação, a empresa tem superado desafios e conectado pessoas, transformando cada viagem em parte de uma rica história de dedicação, segurança e confiança. Se você ainda não fez a sua inscrição para o encontro Casados no Senhor, que será realizado no Hotel Garden, garanta a sua vaga. Hoje mesmo faça a sua inscrição pelo fone 083 98640 0080. Agradecemos a todos que estiveram conosco e até amanhã, se Deus quiser. When I think about how he came so far from glory, he came and dwelt
to fight my battles till